Do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Às vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia, e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Olá, gente, bom dia. 3 horas e 23 minutos da madrugada de 30 de abril de 2019. Sejam sempre muito bem-vindos. Pois é, o assunto hoje é que todos nós temos aquilo que permeou a nossa infância, a nossa história infantil, o nosso crescimento. Eu tenho uma música linda que eu ouvi quando era criança, que de certa forma me acompanhou durante a minha vida. Trata-se do seguinte poema. A música é a do Padre Zezinho, que foi cantada no início do álbum Um Certo Galileu e que foi gravada em 1975. Essa música diz o seguinte: das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego de meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava: seu sorriso, seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estripolia, e mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava, o sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente.
Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas. Seu olhar ao sol poente passou o tempo. Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quanto tantos não a têm. Agora falam do desquite e do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam a isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Pois muito bem, nós vemos aqui a história de uma criança que traz viva na lembrança aquele aconchego, aquele carinho, aquele abraço, aquele calor humano, aquela educação do pai para com os filhos, da mãe para com os filhos, da mãe intercedendo em favor das crianças perto do pai, a fim de que o pai não se exasperasse depois de um dia de trabalho, que o deixara cansado, ele afagando mesmo, mas ao mesmo tempo tentando colocar ordem na casa, tentando trazer às crianças aquilo que a gente precisa, que é a disciplina, que é a hierarquia. Mas é claro que daí nós vamos vendo que as coisas iriam se ajeitando, até porque o sol se punha, estava na hora de dormir, mas antes de tudo, alguém trazia uma viola e ainda pedia ao papai que cantasse com todos, e ele, com aquela voz desafinada, meio rouca, voz cansada, voz da idade, voz do velho, da pessoa que já está querendo partir, da pessoa que já está indo longe, mas ele cantava algumas toadas, e olhar ao sol poente, ele olhava ao longe, como relembrando também as coisas do seu passado. O tempo vai passando e hoje aquele menino, já homem, já pai de família, vê a maravilha que é ter-se uma família. Afinal de contas, aquele menino cresceu e agora ele a tem. E ele percebe o quanto aquela família é importante quando muitos não a têm. Porque tanto se fala em divórcio, em desquite, o amor é um consórcio, o compromisso já não existe, porque tudo gira em torno do próprio umbigo. Bom, ele lembra bem, claramente, que muitos trocariam um palácio apenas por um abraço. O carinho entre os pais, coisa que eles nunca viram na vida. Se os pais se amassem, não haveria mais divórcio. E aí ele encerra com a brilhante frase de que a isso alguns chamam utopia, mas ele, ou aquela criança que hoje é adulto, que olha para o passado, diz: a isso eu chamo paz. Pois muito bem, isso é a mensagem de hoje desse álbum do Padre Zezinho, Um Certo Galileu. A música é linda, vale a pena ouvir e vale a pena gravar e, quem sabe, cantar para nossos filhos na tentativa de reconstruir aquilo que nós estamos perdendo. Que Deus te abençoe, proteja e guarde, em nome de Jesus. Quero trazer aqui também a palavra do Senhor. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles então: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo.
porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Essa foi o que está em Lucas 9, versículos 10 a 17, a primeira multiplicação de pães e peixes. Também está descrita em Mateus 14, do versículo 13 a 21, em Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 a 44, e em João, do capítulo 6, versículos 1 a 13. É muito importante lembrar aqui que, naquele momento, ele abençoou e repartiu o pouco que tinha. E por essa atitude, aquilo foi abençoado e multiplicado, dando de comer a 5.000 pessoas. Apenas 5 pães e 2 peixes. Algo que, com certeza, não daria para 2 pessoas. Mas ele fez com que aquilo fosse multiplicado. E por que multiplicou? Para que nós vejamos a importância de se estar com Cristo e a importância de também entregarmos aquilo que temos, ainda que seja pouco, a nossos irmãos que estão à nossa volta, porque assim será feita a multiplicação que é tão importante quando nós estamos para ajudar os nossos irmãos. Eu quero que todos entendam o quão importante é estarmos na presença do Senhor, porque se ele tivesse dispensado o povo, aquele povo não teria visto essa parte para nos contar, para ficar registrada. Essa parte da história é a primeira multiplicação. E é claro que, além da multiplicação, depois disso, ainda o recolhimento dos 12 cestos de pães que sobraram, e ainda por cima, naturalmente, que ele deve ter dado alguma palavra ao povo ainda mais, a fim de mostrar cada vez mais da sua sabedoria, da sabedoria que provém do divino sopro de Deus. Em nome de Jesus, eu quero deixar aqui a bênção da multiplicação para a tua vida. Receba, porque isso é para ti. Em nome de Jesus. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, comente para que outros vejam a importância deste vídeo. Um grande abraço para ti, beijos, bye, fui!